Josué capítulo 2, vamos ler do versículo 8 ao versículo 14. Vamos ler de forma responsiva. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Amém, irmãos. Nossa leitura até o versículo 14. Falemos com o Senhor em uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, que privilégio louvarmos o teu santo nome, estarmos em tua casa, estarmos em comunidade, como família da fé, louvando o teu nome. Agora estamos desejosos de ouvir a tua voz por meio das Escrituras, por meio deste texto. Nos dê a iluminação necessária para compreendermos a tua palavra e o que o Senhor tem a nos dizer por meio dela, a fim de glorificarmos o teu nome em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de perguntar-lhe se em algum momento da vida, da trajetória cristã, você já se sentiu desanimado de orar por alguém que parece extremamente difícil? Em algum momento você já pensou, olha, eu acho que não está valendo a pena orar por essa pessoa. Parece que quanto mais eu oro, mais difícil ou mais incrédula essa pessoa se revela. Você já ficou amedrontado com as investidas dos inimigos da igreja? Nós vivemos numa época onde há uma perseguição, não física no Brasil, mas há uma perseguição, como sempre houve, contra a igreja, onde não se pode professar a sua fé sem que, dependendo do contexto, você seja ridicularizado. E o objetivo do nosso sermão, ao final dele, é encorajá-los, animá-los e instruí-los como se portarem diante destas investidas, diante do desânimo de proclamar o evangelho a alguém que a cada dia se revela mais incrédulo. Desejamos que o Senhor nos encoraje, nos instrua por meio desse texto, por meio do capítulo 2 do livro de Josué. O tema do nosso sermão, meus irmãos, o poder da graça é irresistível. O poder da graça é irresistível. Neste capítulo 2, meus irmãos, há uma estrutura por trás dele. Lemos apenas esta perícope, do versículo 8 ao versículo 14. Mas é certo que não podemos interpretar apenas esta perícope extraindo-a de seu contexto. Ela está inserida em um capítulo.
esse capítulo tem o contexto anterior e posterior, o contexto imediato. E qual a proposta ou qual o objetivo do autor bíblico aqui? O que ele quer com esta narrativa? Qual é o ápice da sua ideia? O que ele está querendo? Onde é que ele quer chegar com tudo isso? E a estrutura que nos apresenta, ou que o autor coloca, tem esta perícope como o centro. Quero que os irmãos observem que o capítulo começa no versículo 1 dizendo assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Esse capítulo começa com o envio e ele se encerra com o retorno desses espias. Volte os olhos para os versículos 22 a 24. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhes contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Ou seja, o capítulo se encerra com o envio, ou abre com o envio e se encerra com o retorno desses espias. Nós temos ainda, do versículo 2 ao versículo 7, os espias em Jericó, sendo protegidos por uma meretriz. Nós temos então do versículo 2 ao versículo 7, a proteção de Raabe, dizendo: olha, eles já foram. Se vocês apressarem, forem depressa, vocês irão alcançar eles. E temos do versículo 15 ao versículo 21, agora os espias se preocupando com Raabe e toda a sua família. E no meio de tudo isso, no meio dessa estrutura, nós temos o ápice, temos o evangelho, nós temos a fé, e é nisso que meditaremos, tendo como base esse texto. Mas permita-me lhes trazer à memória qual era a situação que levou Josué a enviar os espias. Os irmãos bem sabem que o Senhor se compadeceu do povo que estava no Egito, tirando-os com mão poderosa das mãos de Faraó, envergonhando os deuses do Egito. Tirando-os com mão poderosa, os conduziu também pelo deserto. Não os abandonou, fez a eles uma promessa, lhes daria uma terra, a terra prometida que emana leite e mel. Essa terra era a terra de Canaã, na qual Moisés não pôde entrar. Vira ele a terra de longe, mas não pôde entrar. Coube a Josué liderar o povo até essa chegada. Nessa narrativa, nesse resumo rápido, muitas coisas aconteceram e nós veremos algumas delas que Raabe faz questão de mencionar. Veremos algumas citações, o que ela fez, o que ela mencionou. Mas quem é a personagem desta perícope? Quem é Raabe? Raabe era uma cananeia, uma inimiga do povo de Deus, adoradora de deuses falsos. Ela era uma pagã, não era judia, era gentia. E por que esse personagem é tão importante? Eu gostaria de convidá-lo a ir comigo no Salmo 87, no versículo 4. Salmo 87, verso 4. Lemos assim: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com Etiópia. Lá nasceram. Raabe aparece aqui. Raabe é uma figura muito importante dentro das Escrituras. Uma prostituta pagã. O escritor aos Hebreus a chama de meretriz. Uma meretriz muito importante dentro da narrativa bíblica. Uma mulher pagã
em um cenário pagão, que agora está diante dos judeus e que passa a ser citada pelos judeus. Passa a ser referência para os judeus. Como isso poderia acontecer? Como isso aconteceu? Quero lhes trazer à memória o que aconteceu também com um homem pagão em um contexto pagão, mas que é chamado de o pai da fé. Abraão vivia entre os deuses, mas ouviu o chamado do Senhor e creu. Como uma gentia poderia ser ou foi recebida como referência, a ponto de estar, como veremos mais à frente, na genealogia do Senhor Jesus. Genealogia esta descrita por Mateus, no capítulo 5. O que aconteceu com ela? O mesmo que aconteceu com Abraão, por meio da fé. Um cenário semelhante, uma coisa em comum, a fé. Os textos do Novo Testamento, meus irmãos, nos ajudarão a compreender, antes mesmo de adentrarmos propriamente nos versículos que lemos, a importância desta mulher e o que aconteceu com ela. Vá comigo para Hebreus capítulo 11, versículo 31. Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Pela fé, meus irmãos, ela acolheu com paz. Ou seja, o escritor aos Hebreus diz que esta mulher era uma mulher de fé. Tiago, capítulo 2, versículo 25. Tiago 2, versículo 25. Lemos, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Um texto está dizendo que foi pela fé que ela fez. O outro texto está dizendo que ela foi justificada pelas obras. É preciso trazer também à memória porque Tiago escreve esse capítulo. Tiago não está sendo de forma alguma contrário à ideia de salvação somente pela graça. Não está dizendo que alguém pode ser salvo pelas obras. Mas o que Tiago está dizendo é que as obras comprovam a fé. A fé sem as obras é morta. Ou seja, tudo o que Raabe fez de proteger os escribas, meus irmãos, de escondê-los, de ocultá-los, de livrá-los, ela o fez por causa da fé. Ou seja, Raabe tinha fé e tudo o que fez, fez por fé. Voltando para o nosso texto, em Josué capítulo 2, observemos o versículo 8, o que diz. Versículo 8 diz, antes que os espias se deitassem. O que aconteceu antes? Os homens ficaram sabendo que ela havia recebido espias, ou homens tiveram ali para espiar a terra. Ela os engana e diz, olha, eles já foram embora. E esse é um texto, o contexto anterior, a parte em que ela vai dizer que eles já foram embora, alguns focam nesta parte, dizendo, olha, será que ela pecou? Ela não pecou? Mentiu? Não mentiu? Nós não podemos nos ater, e o objetivo não é discutir ética cristã aqui, mas nós não podemos nos ater a isso porque não é o propósito do narrador. O autor bíblico não tem por objetivo discutir ética cristã. Ele está mostrando como a promessa de Deus se cumpriu, o que essa mulher fez e o que a motivou a fazer. O versículo 8 diz então que após esses homens saírem, antes de os espias se deitarem, ela foi até eles. Ela foi ter com eles ao eirado. Ela foi ter uma audiência com os espias.
E o versículo 9 continua. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Nós dissemos, usando textos do Novo Testamento, que ela agiu baseada em sua fé. No versículo 9, na fala de Raabe, ela diz: eu bem sei. Ela não diz que está com dúvida, ela tem certeza. Ela não tinha dúvida de que Yahvé dera aquela terra, a terra de seu povo, aos judeus. Ela não tinha dúvida que Deus tinha dado a terra de seus pais, tinha dado a sua cidade ao povo que Deus tirou do Egito. Ela não tinha dúvida disso. Ela tinha certeza. Por isso, essa convicção faz com que ela tomasse uma atitude muito diferente dos outros, ou que naturalmente outros cananeus poderiam tomar. Prontamente outro cananeu gritaria aos quatro ventos: tem espias aqui em casa! Corram! 2 hebreus estão aqui. Não é o que ela faz. Ela trata os estranhos como seus. Ela os abriga, ela os protege. Ela faz aquilo que outro cananeu não faria. Ela poderia aproveitar, chamar outros homens e mandarem um recado para o povo judeu ao matar os espias. Seria um bom recado. Ou seja, não entrem, porque nós estamos prontos para a guerra. Ela não faz isso. Ela diz: eu sei, eu não tenho dúvidas que Yahvé, que o Senhor, deu a vocês essa terra. Eu bem sei. E ela os trata com misericórdia. Ela os trata de uma forma diferente. Como esta mulher chegou à fé, como ela creu. Ela ouviu: eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que o pavor que infundis sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Ela ouviu o que o Senhor, Deus de Israel, tinha feito. Por isso ela creu. Ela ouviu como o Senhor abriu o mar vermelho. Ela ouviu como o Senhor destruiu os amorreus, os reis dos amorreus, e o coração, diante dos feitos do Senhor, desmaiou. Os corações desmaiaram. Não havia um cenário de festa. Ela creu em tudo que se foi falado. No versículo 10, de forma mais explícita, olhe para o texto: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também que fizestes os 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Meus irmãos, ela ouviu falar do poder de Deus e creu. A proclamação dos feitos de Deus, a proclamação da soberania de Deus, do grande poder de Yahvé, chegou a um prostíbulo e a prostituta creu. Alguém que não era judeu, ao contrário, seria duplamente rejeitada pelos judeus, creu. A proclamação dos feitos de Deus chegou em um lugar improvável. E a pessoa mais improvável ainda creu. Meus irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir. Ela ouviu os grandes feitos de Deus. O cenário, o coração, a condição de alguém não o torna mais ou menos disposto a crer.
Porque a sua condição natural desde a queda é de incredulidade. Ninguém está mais disposto por sua questão social, econômica, familiar. Ninguém está mais disposto a crer. Pois a condição de todos os homens, inclusive daquela mulher, é de alguém morto em seus pecados. Alguém que não pode crer por si só. Porque a fé não pode nascer em um coração morto. Antes é uma concessão. Ela ouviu e ela creu. Meus irmãos, temos mais semelhança com esta mulher do que imaginamos. Também não somos judeus. Também não estávamos predispostos a crer. Mas ela ouviu e ela creu. Versículo 11, eu quero que você volte os olhos para o texto novamente. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há algum ânimo, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A proclamação dos grandes feitos de Deus gerou fé. Meus irmãos, imaginemos-nos. A notícia correu entre os cananeus. Tudo o que o Senhor fizera. Alguns podem ter ficado com raiva, outros podem ter dito, não, aqui vai ser diferente. Aqui tem disposição para lutar. Alguém pode ter ficado profundamente triste, mas Raabe creu. Ela creu em tudo o que ouviu. Ela não estava lá no Mar Vermelho. Ela não estava presente na maioria das ocasiões em que o Senhor, com mão poderosa, livrou o seu povo. Ela ouviu. E ela creu. A fé, meus irmãos, conduziu esta mulher a uma ação. Não somente a uma ação, mas uma declaração. Ela diz, o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Volte algumas páginas comigo até Deuteronômio 4:39. Deuteronômio 4:39. Deuteronômio 4:39 é o texto que vamos ler. Há uma semelhança muito grande. Deuteronômio 4:39. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. A declaração de um judeu também estava presente na boca de uma pagã. Ela disse, ele é o Deus do céu e da terra. Imaginemos os espias ouvindo aquilo. O que essa mulher está dizendo? Ela está falando aquilo que nós falamos. A fé conduz a uma declaração. Que declaração? De que o Senhor é Deus. De que Ele é o soberano. De que Ele é o poderoso. A fé nos conduz a reconhecer quem Deus é. A fé do povo escolhido estava na boca de uma mulher rejeitada por esse povo. Os espias estavam ouvindo uma mulher declarando a mesma fé. Uma prostituta, uma meretriz, estava declarando a mesma fé do povo de Deus. Ela ouviu, creu e declarou a majestade de Deus. Uma prostituta agora tem a mesma fé do povo de Deus. Ela declara a majestade de Deus ao dizer,
Tu és o Deus nos céus e na terra. Ou seja, o que ela está dizendo, Ele é o soberano, não há ninguém como Ele. A fé não pode nos levar a uma confissão de muitas coisas e não nos levar primeiramente a uma confissão pública de quem é o Senhor e do quanto cremos nele, do reconhecimento de quem Ele é e dos seus grandes feitos. Ela creu e ela reconheceu que Ele era o Senhor sobre os céus e sobre a terra e que nenhum outro há. Quando ela faz isso, ela está rejeitando todos os deuses pagãos. Ela está virando as costas para aquilo que provavelmente aprendera desde criança. Ela está fazendo uma declaração comum ao povo da aliança, ao povo pactual de Deus. É assim que sempre acontece. Quão improvável seria ouvir isso em uma terra tão estranha? Quão improvável seria ouvir alguém num contexto pagão declarando fé em Deus e reconhecendo a sua soberania. Mas ela não faz somente isso. Olhe para os versos 12 e 13. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. E que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai, e a minha mãe, como também aos meus irmãos, e a minhas irmãs, com tudo que tens, e de que livrareis a nossa vida da morte. Ela ouviu, ela creu, ela declara, ela reconhece a soberania de Deus, do Deus de Israel, ela faz essa declaração comum ao povo da aliança, ao povo pactual, mas não somente isso, ela sabe que esse Deus poderoso virá com ímpeto contra o seu povo e que ninguém pode detê-lo. As pessoas têm duas opções. Deus virá a elas, ou por meio do juízo, ou por meio da sua misericórdia, da sua graça. Alguns irão contra Deus, se colocarão contra o Senhor soberano, o que é por si só uma terrível loucura, insensatez e tolice. Mas aqueles a quem o Senhor deu vida, lhes concedendo também a fé, fazendo-os ouvir as grandezas, as suas grandezas, a sua soberania, esses não correm contra ele, esses se lançam em seus braços, vão de encontro ao Senhor. E não há nenhum mérito nisso, pois eles só podem ir ao Senhor porque antes o Senhor veio a eles no cenário mais improvável. O que ela faz? Ela pede por misericórdia. Ela sabe que eles virão, que não é possível resistir. E aqui, por favor, eu abro um parênteses. Não é possível resistir ao Senhor. Ele disse que a sua igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ninguém pode detê-la, ela avança. Ninguém pode parar a mão do Senhor. Ninguém pode resistir. Ou você se lança ao encontro dele, ou se prepare para desmoronar. Não confie em sua fortaleza. A mão forte do Senhor derruba qualquer barreira e esmaga seus inimigos. Ela clama por misericórdia. Ela não teve medo e saiu correndo. Ela tomou uma decisão de pedir por misericórdia. Ela não mediu forças com Deus. Ela clamou por misericórdia. E ela encontrou essa misericórdia. O juízo de Deus, a terrível notícia de que somos todos pecadores e que o Senhor, o justo juiz,
Não tenho culpado por inocente. Diante da realidade da nossa situação de pecado, de escravidão do pecado, o homem deve prontamente, e ele deve rapidamente, ao ouvir o evangelho e crer, lançar-se ao Senhor, pedindo por misericórdia. Meus irmãos, ela se lança pedindo que tivessem misericórdia dela. E ela fora poupada. Ela sabia quem era o Deus de Israel. Ela o confessa e ela se lança. O evangelho, a boa notícia, sucede uma péssima notícia para o salvo. A péssima notícia é que nós estamos perdidos. Não há quem possa se salvar, todos pecaram. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, não há um justo sequer. Se o Senhor não intervir na nossa trajetória de incredulidade e de afronta a Ele mesmo, o nosso fim será o juízo eterno. Não há nada para que possa salvar o homem, que o homem possa fazer. O homem não pode ser salvo por seu bom coração que pensa ter, não pode ser salvo por sua ética, por sua moral. O homem não pode ser salvo por seu dinheiro, não pode ser salvo por sua religiosidade. Não há nada que possa salvar o homem. Somos todos pobres, miseráveis, cegos e nu. Não temos o que fazer. Não temos para onde correr. Essa é a condição. Antes mesmo de vermos a luz na concepção, nós já éramos pecadores desde o ventre. Esta é uma realidade que deve nos assustar, mas não deve fazer com que corramos do Senhor. Esta verdade deve fazer com que nos lancemos a Ele, aos seus pés, dizendo: tenha misericórdia de mim. Ela pede por misericórdia por ela e por sua casa. Meus irmãos, falamos de Raabe, mas eu quero agora, no versículo 14, os espias vão dizer: então lhes disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, e não, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Imaginemos agora os espias. Foram espiar uma terra, esperavam encontrar inimigos, ferrenhos inimigos, mas se deparam, usando a nossa linguagem, se deparam com uma irmã. Pensavam que teriam que enfrentar apenas inimigos e se deparam com alguém declarando a mesma fé, mesmo em uma terra diferente, estranha. Eles poderiam pensar: pronto, vamos morrer. Mas o Deus que abriu o mar e que derrubou reis, abre corações, derruba-os, fazendo com que eles caiam de joelhos diante dele. A prostituta Raabe alcançou misericórdia. A salvação de Raabe, e eu quero que você olhe agora para o versículo 24. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Eles usam a expressão que ela usou. Eles voltaram com esta convicção. A salvação de Raabe era para eles a certeza de que o Senhor deu aquela terra a eles também. Trouxe a certeza da vitória. A salvação de Raabe trouxe aos espias a convicção. Deus fez um grande milagre salvando, alcançando. Nós ouvimos de sua boca uma declaração que nós conhecemos. Essa mulher creu.
O Senhor então nos dará essa cidade. O coração deles, os corações estão desmaiados. O que podemos aprender com tudo isso, meus irmãos? Que a graça de Deus é poderosa e é irresistível. A graça de Deus é poderosa e é irresistível. Um coração, como já disse, não pode se dispor a crer. Um coração não pode dizer, no fundo, eu creio um pouco. Não, ele não crê, a incredulidade é a sua realidade. Mas quando o Senhor chama aqueles que ele soberanamente escolheu, esses não podem resistir. O Senhor, com sua graça poderosa e irresistível, os alcança. O Senhor é soberano. Ele escolhe e vence o escolhido. Pode ser que em algum momento você já tenha se perguntado, porque diante desta obra tão maravilhosa, confrontados com o que somos, nós perguntamos, Senhor, mas por que eu? Por que o Senhor decidiu me salvar? Pode ser que também perguntemos acerca de outras pessoas, Senhor, mas por que esta pessoa? Porque Ele é soberano, Ele escolhe e vence o coração escolhido. Você não poderá resistir quando o Senhor o chamar. Você não resistiu se o Senhor já o chamou. Não foi assim com você? Nem sabia o que estava acontecendo direito no seu coração. Mas você foi arrastado. Usando uma expressão que o reverendo Hernandes sempre usa, com cordas de amor para o Senhor. Seus feitos devem ser proclamados, a fim de que os seus eleitos ouçam e sejam eficazmente chamados. Ela ouviu falar dos grandes feitos de Yahvé. As pessoas precisam ouvir os grandes feitos do nosso Deus por nosso meio. No seu trabalho ao longo desta semana, eis pessoas em cima de muros, precisando ouvir os feitos do Senhor. Não em cima de muros de pedra, mas em cima de muros de orgulho, de justiça própria, de boas obras, de falsa religiosidade. Precisando ouvir as boas novas, os grandes feitos. Deus tem os seus, e essa verdade precisamos aprender, além dos limites prováveis. O Senhor encontra os inimigos e os torna seus filhos por adoção. E meus irmãos, por falar em improváveis, eis-me aqui. Eis cada um de nós aqui, os improváveis que foram alcançados. Aquela mulher seria derrotada, morreria, sofreria punição pelo povo de Israel e pelo Deus do povo de Israel de forma eterna. Muitos temeram, mas ela não somente temeu, ela creu. O Senhor é grande e poderoso. O coração do rei é como ribeiros de água em suas mãos. Ele conduz para onde quer. Esse Senhor poderoso não deve gerar em mim e em você um medo, mas deve gerar em nós uma necessidade urgente de corrermos para Ele e confessarmos os nossos pecados. Tenha coragem, então, de não olhar para o redor, para o contexto em que você está. Se você ainda não fez isso, tenha coragem de, correndo, prostrar-se ao Deus que salva e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não posso perecer eternamente, pois é isso que espera aqueles que nasceram mortos, que vivem como mortos e que sofrerão a morte eterna se assim morrerem. Nessa condição.
para aqueles que já foram alcançados por essa maravilhosa e irresistível graça, para aqueles que já se renderam aos pés do Senhor pedindo por misericórdia, tenham coragem de fazer o que o Senhor nos mandou fazer. Proclamemos as suas grandezas. Não desanime de orar por pessoas que parecem tão difíceis. Raabe parecia impossível e o Senhor a salvou. Se sua esposa não está aqui com você, se seu marido não está, se seus filhos não estão, se eles ainda não se renderam ao Senhor e você parece perder a esperança de que isso aconteça, não são os atos deles que vão determinar a ação de Deus. Continue a pedir que o Senhor os alcance, pois não há um coração tão duro, um cenário tão improvável, no qual a graça de Deus não possa entrar. Não existe um coração tão duro que não seja destruído, quebrado, derrubado, quebrantado pelo Senhor que salva graciosamente. Continue a orar, não pare, não desanime. Ore por aqueles que são inimigos da fé. Pode ser que brevemente eles de inimigo passem a irmãos na fé. Ore por aqueles que perseguem a igreja. Podem ser que daqui a um tempo sejam eles perseguidos por amor de Cristo e se alegrem como o apóstolo dos gentios, Paulo. Não confie na dureza do coração deles, mas confie na graça irresistível do Senhor. Não se assuste com os inimigos. O Senhor pode transformá-los. Se você que me ouve tanto aqui quanto em casa, está porventura com o coração entristecido porque pecou contra o Senhor. O Senhor que perdoou você quando o chamou, não mudou. Está pronto para lhe encontrar na oração e lhe perdoar. Olhe para a graça maravilhosa dele. Não era para estarmos aqui. Não era para sermos seu povo. Não permita que as adversidades e tropeços entristeça seu coração. Olhe para a graça maravilhosa do Senhor e se alegre. Proclame com coragem e ousadia, pois o Senhor decidiu chamar os seus por meio da pregação do Evangelho. Ao longo dessa semana, meus irmãos e minhas irmãs, reflita sobre a graça de Deus. Seja misericordioso para com as pessoas também. Proclame o Evangelho a elas, por mais que pareçam improváveis. E eu encerro com o que Paulo diz na primeira carta a Timóteo. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus perdoa os pecadores, dos quais eu sou o principal. Raabe era improvável, mas eu ainda mais improvável do que Raabe. Você mais improvável do que ela. E o Senhor nos salvou. Curve sua cabeça. Fale com o Senhor em oração. Agradecendo por esta salvação graciosa, por esta obra maravilhosa de salvação que chegou até mim e até você. Meu Senhor, assim como Raabe, nos encontrávamos perdidos, sem esperança, amedrontados. Mas o Senhor nos vivificou. Por isso cremos
O Senhor graciosamente nos alcançou. Miseráveis que éramos, Senhor, não tínhamos condição de caminhar em direção ao Senhor, de fazer alguma coisa para nos salvar. E o Senhor nos alcançou por tua graça. Obrigado por nos amar de uma forma tão profunda que esse amor nos constrange. Obrigado, Senhor, por fazer com que a tua palavra chegasse até nós. Obrigado, pois agora temos vida, e esta em abundância. Obrigado, porque agora não tememos mais o porvir. Antes temos a certeza de que estaremos com todo o seu povo para todo sempre com o Senhor. Senhor, muito obrigado por nos salvar. Pedimos que o Senhor alcance os nossos que ainda se mostram rebeldes, que ainda não se renderam ao Senhor, que não reconhecem a sua soberania, o seu senhorio. Alcance-os. Ajude-nos a proclamar a tua palavra, as tuas verdades eternas, a fim de que essas pessoas ouçam. Salve os inimigos do teu povo, Senhor. Que de inimigos se tornem irmãos, a fim de que conheçam a tua misericórdia, a tua graça, e glorifiquem ao Senhor por isso. Muito obrigado, Senhor, por ter alcançado a mim e aos meus irmãos e irmãs que aqui estão, não somente aqui, mas espalhados por todo o mundo. A glória é do Senhor, que por meio do seu Filho Jesus nos salvou. Concede-nos a graça de sermos fiéis à tua palavra na proclamação dela. Nos dê coragem, ousadia, intrepidez para falar da tua palavra para aqueles que se mostram zombadores, para aqueles que se mostram indiferentes. Ajude-nos, Senhor, a enxergar além do que eles demonstram, enxergar um coração duro distante do Senhor, mas também enxergar que a tua graça é poderosa e é irresistível, capaz de alcançar pessoas improváveis. Obrigado, Senhor. Te louvamos, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor é grande, poderoso e grandes são os seus feitos. Em nome de Jesus. Amém.